Projeto social em Bauru recebe a visita de atletas de renome para incentivar a prática de esportes desde cedo. Para as meninas, esse é um estímulo a mais para descobrir modalidades ainda pouco praticadas por elas. No estúdio, a gente aprofunda essa discussão com a doutoranda em comunicação e especialista em estudos de gênero e esporte, Carolina Firmino. A edição desta terça-feira começa agora. Boa tarde. Estar ao lado de ídolos do esporte, se inspirar na história deles e ainda vê-los em ação. Alunos do projeto social Wise Madness em Bauru tiveram essa experiência. Eles receberam a visita da patinadora Fabiola da Silva e do skatista Sandro Dias, ícones do esporte. Um incentivo para todos, mas especialmente para as meninas, que ainda são minoria nessas modalidades. Eles não saem dos pés nem durante o bate-papo com a galera. Muito mais do que objeto de diversão, os patins são para a Fabiola a ferramenta de trabalho que a levou ao topo do mundo na modalidade e ajudou a realizar sonhos. Aos 38 anos, a maior vencedora dos X Games no patins inline conversou com crianças e jovens atendidos pela ONG Wise Madness em Bauru. O evento fez parte do Dia do Desafio. Fabiola falou da trajetória, das barreiras que enfrentou num esporte antes dominado pelos homens e das conquistas que acumulou. Por ser um esporte denominado masculino, nós sempre estávamos entre os homens. Não tinham tantas praticantes mulheres, ainda mais aqui no Brasil, no começo. Então, para mim, eu olhava os meninos andar, eu queria ser tão boa quanto eles. Mas hoje o esporte cresceu bastante, as mulheres estão dominando. É claro que existem treinamentos específicos para melhora do teu esporte, para o seu desenvolvimento. Mas, cara, é um esporte que as meninas dominaram. Tanto skate, bike, patins, tá bem bacana. A história da patinadora serve de inspiração para iniciantes. É o caso da Ana Laura. Ela não perde um lance da carreira da ídola. Eu acho muito legal, porque é muito difícil conhecer uma patinadora menina, profissional, assim, com muitos troféus, essas coisas. Eu acho que ela me inspira, sabe? Porque, tipo, eu dei uma paradinha no patins há muito tempo. E esse tempo que eu dei uma paradinha foi aí que eu conheci ela. E ela também me incentivou a voltar, ela me incentivou a prestar atenção na aula também. E tipo, eu tô andando pouco, mas eu tô conseguindo aproveitar bastante. Outro ícone dos esportes radicais, o skatista Sandro Dias também marcou presença no evento. Ele falou sobre o preconceito que sofreu quando iniciou no esporte, antes marginalizado pela sociedade. Comentou ainda os desafios de seguir carreira longe do Brasil. Quando a gente tem a oportunidade de mostrar um pouco da nossa experiência de vida para as crianças, hoje em dia com esse mundo tão maluco, com tantas oportunidades ruins que eles têm, acho que até mais do que as oportunidades boas. Então eu fico muito orgulhoso e faço questão de fazer, porque realmente a gente tem que mostrar um bom caminho, pelo menos incentivar. Fora a questão do esporte, né? Quando está o esporte relacionado, a gente tem certeza que é o bem-estar junto e a gente mostra tudo isso, que as coisas que são relacionadas e acaba transformando a vida das pessoas. Se a gente conseguir tirar não profissionais aqui de skate, mas pelo menos atletas, pessoas que gostam de praticar esporte, já tá ótimo já. Uma inspiração para Yasmin. Aos 9 anos, ela não se intimida em dividir a rampa com outros meninos e manda ver nas manobras. Atitude que enche a mãe de orgulho. O skate é completamente dominado pelos homens, mas a Yasmin tira de letra, assim, isso daí. Tranquilo. A pequena realmente parece nem se importar com a opinião dos meninos e só quer aproveitar a modalidade. Depois da conversa, Fabiola e Sandro Dias foram fazer o que sabem de melhor, praticar. Em poucos minutos, demonstraram um pouquinho da habilidade que acumularam após tantos anos de esporte. Para o idealizador da Wise Madness, esse tipo de interação é a melhor oportunidade de apresentar para as crianças os benefícios proporcionados pela prática de qualquer modalidade esportiva. O objetivo principal da nossa escola aqui de skate é levar coisas boas, esporte, cultura, estrutura familiar e exemplos bons, né? Então a gente tem a possibilidade de trazer grandes exemplos. Uma patinadora que venceu o preconceito de mulher praticando um esporte machista, precursora, um esporte pouco praticado.
o Sandro Dias, que é contemporâneo meu, que mesmo numa época que o skate era tão marginalizado, passar 6 vezes campeão mundial, na raça, com patrocínio da família, é um privilégio para a gente. Eles trazerem depoimentos para as nossas crianças poderem ver e se espelhar em boas referências. Porque referência ruim a gente tem um monte, né? A gente continua a falar sobre a realidade das mulheres no esporte. Por muito tempo, a prática de diferentes modalidades era considerada uma atividade exclusiva deles. Mesmo que isso já tenha mudado, as mulheres ainda encontram obstáculos para conquistar igualdade nesse meio. Com a gente aqui no estúdio, a Carolina Firmino, que é doutoranda em comunicação pela Unesp e especialista em estudos de gênero e esportes. Carolina, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Vamos começar falando sobre a participação das mulheres nas Olimpíadas. Ela vem aumentando gradativamente, né, em diferentes modalidades. Na sua opinião, isso é um indicativo de que está aumentando a representatividade feminina nos esportes? É um indicativo, sim. Existe um trabalho do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, para que haja um aumento dessa participação. Não só entre as atletas, mas na gestão do esporte mesmo, entre os dirigentes, membros do comitê. Então, em 2012, por exemplo, foi a primeira vez que as mulheres puderam competir em todas as modalidades que os homens competiram, com a inclusão do boxe. Mas se a gente pensar que em 81 foi a primeira vez que mulheres integraram esse comitê, em 96 foi a primeira vez que as mulheres puderam competir no futebol, que é a modalidade mais popular, a gente vê que os avanços acontecem, mas que eles vêm acontecendo a passos lentos. É a passos lentos porque ele tem relação direta com a conquista das mulheres, de espaços na sociedade pela mulher? Não, com certeza. Eu acho que, principalmente nos últimos 10 anos também, com os novos meios, com as novas tecnologias de comunicação, informação, esses grupos considerados minorias conseguiram se aproximar mais, se comunicar mais. Então, pessoas que lutam pelas mesmas causas acabam se identificando mais. Então, assim como a mulher vem discutindo diversas pautas, né, dentro do movimento feminista, por exemplo, então, violência, assédio, criminalização do aborto, eu acredito que a desigualdade entre homens e mulheres dentro do esporte é um assunto que chegou para ser discutido, assim como outras tantas conquistas que as mulheres vêm tentando gradativamente. A gente tem que pensar também que, né, nessa discussão a gente fala de mulheres diferentes, né, então mulheres negras, mulheres trans, que também têm conquistas diferentes para acontecer ainda dentro do esporte, né? E aí isso na sociedade acaba refletindo. Então, a mulher no mercado de trabalho, por exemplo, né, a mulher como atleta profissional é uma batalha para que ela seja reconhecida, né? Então, eu acredito que sim, isso reflete outras conquistas em outros espaços da sociedade que a mulher vem se inserindo. E você, como especialista, né, nessa temática, estuda isso, está acompanhando muito de perto, né? Quais ainda são os desafios que a mulher precisa enfrentar nesse meio? Eu acho que o desafio começa quando a gente tem uma cultura do esporte voltada para os homens. Então, desde que a menina nasce, o menino nasce, a menina ela é pouco incluída nessa cultura esportiva, né? Então, o menino sempre é incentivado a praticar esportes, a identificação com o pai, né? O pai e o menino no estádio, enfim. Então, acho que esse desafio é um desafio cultural, estrutural também, para que a gente comece a deixar de separar meninos e meninas e tratar como indivíduos interessados no esporte, indivíduos que consomem essa cultura. Então, por exemplo, chamar as meninas para ir no estádio, chamar as meninas para praticar esporte, deixar de separar esportes para meninos e para meninas, né? E quando a gente pensa dentro do ambiente profissional, da atleta, né, já profissional, por exemplo, dificilmente um homem, um atleta, vai ser questionado sobre a continuidade da carreira dele se ele vier a ser pai por conta das responsabilidades. Com a mulher isso é totalmente diferente.
como se a gestação dela fosse um impedimento para a continuidade da carreira dela. Então, a educação dos filhos também depois disso, né? Então existem vários desafios diferentes, né? Até para as mulheres como gestoras no esporte, como técnicas. É difícil você ver técnicas, né? A gente teve o exemplo da técnica da seleção brasileira, né, de futebol feminino, que ficou um tempo e logo foi descredibilizado o trabalho dela e assumiu novamente um homem. Então, são várias esferas de dificuldades ali, né? E esses problemas, na sua opinião, eles são intensificados pela cobertura que a mídia faz, principalmente em grandes eventos? Eu acredito que sim. Eu acho que a mídia acompanha os nossos comportamentos, os nossos valores. Então, a partir do momento que a gente tem uma educação, como eu falei, voltada para meninos, né, uma cultura do esporte voltada para meninos, a mídia acaba acompanhando isso também. E se a gente pensar que o futebol, por exemplo, o futebol é o esporte mais popular no país, o esporte em que mais se investe, e a seleção masculina é a que mais se investe. Então, se a gente pensar que as mulheres entraram nesse meio tardiamente, né, como eu falei, começaram a competir lá nas Olimpíadas em 96, acaba ficando desleal, porque o investimento, a mídia vai acabar reproduzindo no que se investe mais, né? Então, o espaço que o futebol masculino tem é maior. Então, em relação às outras modalidades, incluindo modalidades femininas. Então, para a gente encerrar, Carolina, no seu mestrado, né, você fez uma pesquisa sobre 2 grandes jornais aqui do estado, né, a Folha de São Paulo e o Estadão, sobre a cobertura, né, das atletas em algumas modalidades, a cobertura desses jornais, né? Rapidamente, para a gente encerrar, o que você identificou a partir da sua pesquisa? Como foram essas coberturas? Eu analisei as modalidades mais noticiadas em cada um dos jornais a partir de alguns fatores, que foram técnica, emoção, estereótipo e gênero, para identificar como a mulher era representada em várias modalidades. Foram várias conclusões, assim, mas de maneira geral, as notícias acompanham tanto o histórico da modalidade, então popularidade e tudo mais, quanto os personagens atletas inseridos nessas modalidades e o desempenho, a campanha das equipes. Então, assim, em 2012, por exemplo, o futebol feminino não chegou nem às semifinais. Elas tiveram uma cobertura bem apagada e não tinha a intenção de criar uma identificação desse grupo com o leitor. No judô, por exemplo, a gente tinha uma personagem em evidência, que era a Rosicléia, que era a treinadora, só que a relação dela parecia muito mais como uma relação maternal do que como uma relação técnica, como se o entendimento dela em relação à condição feminina fosse mais importante que a qualidade dela ali como técnica. Tenho que citar aqui o meu objeto de estudo do doutorado, que tenta mudar um pouco essa perspectiva, trazer uma perspectiva feminista, né, do esporte, uma cobertura de gênero. É um projeto independente chamado Dibradoras, vem do dibre, né, que é do vocabulário futebolês, e elas tentam mostrar que é possível questionar padrões, questionar algumas regras e trazer um cenário de mais igualdade, né, entre homens e mulheres dentro do esporte. Com certeza você ainda vai vir trazer esses resultados aqui pra gente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. O Nesp Notícias está chegando ao fim. Eu te espero aqui amanhã, no mesmo horário. Um bom fim de tarde para você. Tchau! Thank you.